de volta com a notícia de frente para você. Agora são 6 horas e 45 minutos na capital. Lembrando que eu estou aguardando a sua mensagem aqui para participar da bancada conosco no debate aqui, o 999872151, é o nosso WhatsApp, aberto para você participar. E claro, né, mandar aí a sua opinião e também, é claro, né, os comentários que você achar interessante desses assuntos que nós estamos debatendo hoje aqui, né, professor? Porto, olha que interessante, nós temos um produtor de soja importante no estado do Mato Grosso que me mandou uma mensagem aqui no meu WhatsApp por conta do nosso debate logo cedo. Sim. Nós perdemos, né, 12 bilhões de reais importando potássio. Todo muita ano. Coisa, né? Floroso, essa conta você tem ideia do que é isso? Eu falei assim, não, eu imagino, 12 bi, entendeu? Importando potássio todo ano. Muito dinheiro, né? É um custo a mais o orçamento do estado de Mato Grosso inteiro. É muita grana. Exatamente. Um orçamento chega até 20. 20 quase que um orçamento aí, ok. Mais de 60% do orçamento do estado de Mato Grosso para um ano inteiro. É muita coisa. Depois é aquela história, né? Difícil ser um estado competitivo dessa forma, né? Segundo ele, está concentrado na Rússia e no Canadá. Canadá também. A produção de potássio, né? A extração de potássio. Né? E tem um outro lado ainda dessa história, né, professor? Porque existem vários países que querem, naturalmente, forçar o sistema de produção no Brasil, porque existe uma competição no mercado internacional, né? Claro. E a guerra hoje também é isso, né? É sufocar economias, né? Complicar a situação de alguns países mundo afora, né? Quando há esse interesse geopolítico e econômico, né? Justamente isso. A Rússia, por exemplo, né? O governo americano aí, junto com seus parceiros membros, aquela história, né, dos embargos comerciais, né? Ou seja, uma série de restrições contra a Rússia. Tipo, vamos atacar a questão econômica do país, e o presidente acabou de anunciar, né, já o sequestro, inclusive, de dinheiro, né, da poupança dos bancos oficiais da Rússia. Ou seja, os russos estão russos de raiva já com essa história, porque, né, a gente lembra... Como o professor já destacou, eles têm uma bala na agulha muito importante, que são as reservas de gás. Até agora isso não entrou no jogo. No campo político, não. Você resolveu cortar o fornecimento para a Europa, aí vai causar uma crise gigantesca. Não, e para eles também, né? Porque se fechar a torneira do gás, fechou a arrecadação russa, né? E a situação é muito complicada em tudo isso. E segundo ele, a condição de negociação do Brasil com o Canadá, com a ida da ministra para lá, é péssima. Nós teremos que abrir mão de uma série de coisas para realmente conseguir alguma coisa do Canadá com relação aos fertilizantes. Então, quando você entra numa roda de negociação dessa forma, em que você é muito pequeno, sem ter condições de barganha, de negociação, o que é que vai ser beneficiado aqui no Brasil? As companhias canadenses certamente terão algumas vantagens aqui no Brasil por conta exatamente dessa negociação da falta de fertilizantes. E aquilo que falamos, né? O governo não está num ambiente político, o governo falhou muito e peca muito com uma política externa inexistente, né? Colérica, muito mais ideológica do que econômica, do que de parcerias, e agora está colhendo o que plantou, né? Ou seja, e o Canadá já vem aí, né? Não é muito fã do presidente Bolsonaro, não é muito fã de algumas políticas, e tem essa visão estratégica, né, do que é possível, né, avançar no Brasil. E é aquela história, né, professor Haroldo? Agora é aquele momento da faca no pescoço, né? É muito triste isso. Muito Falta triste. de estratégia de um país como o nosso. Exatamente. Aliás, já somos... Não, estratégia errada, vamos deixar bem claro. Duras lições... Fernando Collor de Mello, entendeu? Duras Lá lições atrás, dessa guerra já, de gente. A gente espera que o Brasil aprenda algumas lições, que o mundo está aprendendo com essa guerra. Uma das lições é essa: não tem como ser um país forte, independente, né, com uma economia pujante, se depende do mundo e, o que é pior, né, se relaciona muito mal com boa parte do mundo. Nós tínhamos 75% da matéria-prima de remédios no Brasil era produzida, extraída. Nós conseguimos produzir medicamentos aqui no Brasil. Matéria-prima, 75% da matéria-prima era nossa, não precisava importar muito pouco, né? Do governo Collor para cá, nós ficamos só com 5%, Daniel. 5% de matéria-prima no caso de medicamentos. É por isso que nós tivemos essa dependência gigante da China e da Índia
de componentes para fabricação de vacina, que hoje nós fabricamos. O Butantan está fabricando, né? Fiocruz está fabricando vacina nossa, mas e agora a questão do fertilizante também. Quer dizer, é uma política errada, lá atrás, decisão errada. E essa negociação em relação ao fertilizante do Canadá, dependendo das condições que o Canadá impuser, é melhor recuar, né? Melhor recuar. Eles já estão aqui dentro, já exploram diversos outros setores econômicos aqui no Brasil, aqui em Mato Grosso, inclusive. Agora, dependendo do que eles impuserem, é melhor dar um passo atrás. É aquela história, né? A galinha de ovos de ouro do Brasil, do Mato Grosso, é justamente o agronegócio. É a soja, é o milho, do né? Brasil, o algodão, a carne. E se perder essa autonomia, que aliás já está capenga, né, por causa disso. Ou seja, hoje o mundo não é para amadores, né? A situação é muito séria quanto a isso. E olha, vamos trazer para uma questão política, porque a guerra está aí, os exemplos claros, né? As pancadas com a guerra da Rússia com a Ucrânia, e tem uma galera que só pensa em política e eleição, né? É como se estivesse no mundo à parte, professor. Mas é evidente, né, que faz parte desse jogo todo. O Brasil vive um ano de política e a gente já percebe, Daniel, que a guerra já está, inclusive, mexendo com os rumos de algumas campanhas no Brasil. Né? O Putin deu uma bagunçada geral, né, com a ideia de ditador, enfim. Ou seja, é um preço muito alto, né? E alguns deputados, né, eles estavam aí na expectativa de interferir, gente, na decisão do nome de um vice, né, para uma possível candidatura do governador Mauro Mendes à reeleição. Mas Mendes já adiantou que não terá nenhum deputado como vice, ou seja, ele não quer ninguém da Assembleia, né? Vamos ver os detalhes nessa fala do governador Mauro Mendes sobre, né, essa expectativa gigantesca. Quem que vai ser a noiva de Mauro Mendes, né? O noivo, né? Será que a Virgínia vai deixar? Para essa história toda, né? De vice, né? Porque a bolsa de apostas é alta. O governador Mauro Mendes disse recentemente que, caso ele seja candidato à reeleição do governo do estado de Mato Grosso, ele não terá como vice nenhum deputado estadual. Isso frustra a expectativa dos deputados Eduardo Botelho, Max Russi e também Janaína Riva, que pretendiam indicar o vice caso o atual vice-governador, Otaviano Pivetta, não continuasse com o governador Mauro Mendes. A exigência dos três teria acontecido para evitar que o grupo do ex-ministro Blairo Maggi fosse o principal influenciador no palanque de Mauro Mendes. Outro motivo para essa exigência seria a tentativa de evitar a criação de uma nova liderança, já que os três não descartam a possibilidade de concorrer ao governo do estado. O que se comenta nos bastidores da Assembleia Legislativa é que o próximo vice do governador Mauro Mendes terá grandes chances de ser o candidato do grupo ao governo em 2026. Essa intenção não é novidade. Em 2006, os deputados estaduais conseguiram indicar um nome para vice de Blairo Maggi. Na época, o então deputado Silval Barbosa, que futuramente, em 2010, acabou se tornando governador do estado quando Blairo Maggi deixou o governo para ser candidato ao Senado. Já este ano, 2 nomes despontavam como possíveis candidatos a vice de Mauro Mendes: o deputado Eduardo Botelho e também o deputado estadual Max Russi. Apesar do comunicado, Mauro Mendes ainda não definiu se vai concorrer à reeleição ou não, mas já deu indícios de que vai tentar continuar com o vice Otaviano Pivetta. As imagens são do Benedito Costa, com apoio de Olavo Gualano. Nayana Bricá para a Notícia de Frente. Obrigado, Nayana. Bom, tem chance, Daniel, do Otaviano Pivetta permanecer? Porque estava naquele chove não molha, né? Existia aí até uma expectativa que ele pudesse lançar o irmão, né, o Adriano Pivetta, lá de Nova Mutum, para um enfrentamento com o Mauro Mendes. Ele garantiu que não, que ele é um homem de palavra e de parcerias, que ele, independente de qualquer cenário, que vai apoiar, né, um projeto de reeleição de Mauro Mendes. Mas e aí? A expectativa grande era de que no retorno do governador Mauro Mendes da Expo Dubai, o Otaviano Pivetta já expusesse para ele qual é a definição política em relação a 2022. Não se sabe se isso aconteceu reservadamente, mas até agora, publicamente, não o prazo era março, né? Já estamos em março. Exato, ele não se pronunciou por enquanto. E essa definição da vida política do Pivetta
vai influenciar em todo o cenário eleitoral de Mato Grosso, montagem de chapas, né? Alianças, federações talvez. Candidatura ao Senado. Ao Senado. Ele disse que não quer ser candidato ao Senado e que já chegou até a dizer publicamente que pensa inclusive dar um stop ou parar ou suspender a vida política, se dedicar apenas à vida empresarial. Mas o governador tem sim essa expectativa de que o Pivetta continue com ele nessa chapa para a reeleição e já descartando algum vice vindo da Assembleia, que ali tem pelo menos, além do Max Russi e do Eduardo Botelho, a deputada Janaína Riva, que também tem pretensões eleitorais majoritárias mais para frente, né? De repente, um Senado ou até governo do Estado lá para daqui a 6, 10 anos, né? A gente não sabe. E é importante para essas pessoas, esses deputados que têm essa pretensão eleitoral, conseguirem encaixar uma vaga de vice, justamente como a Nayana trouxe. Foi em 2006, no governo Blairo Maggi, a Assembleia conseguiu indicar um deputado, que foi o Silval Barbosa, né, para ser o vice. E quando o Blairo, em 2010, se licenciou para ser candidato ao Senado, o Silval completou aqueles meses e depois foi reeleito para o governo. É um governo que todo mundo se lembra, nunca vai esquecer. E foi um fardo, né, para Blairo Maggi, inclusive, né? Aquela eleição, né, a reeleição, no caso, né, de Silval, era uma questão de honra do grupo de Blairo Maggi, foi uma situação era meio que um acordo que existia entre o Executivo e o Legislativo. O vice vem do Legislativo e agora a Assembleia tentou reeditar esse acordo também, falando o vice é nosso, mas pelo jeito não vai funcionar como normalmente. Agora, professor, vamos colocar um pouquinho de pimenta caiena aí, né? Boa. Escorpião, aquela mais forte. Nessa história, né? Essa conversa ou a não conversa, né, entre Mauro Mendes e o Otaviano Pivetta seria, né, em algumas análises aí, meramente estratégica, né? Porque na realidade assim, já estão conversados faz horas, né? Mas assim, do tipo, vamos sentir os cenários, né? Vamos colocar aí, né? Vamos deixar esse pessoal de molho, né, para ver qual é essa situação toda do que se define, porque é muito esquisito, né? Ele é o atual vice-governador, sempre tem uma relação muito boa com o Mauro Mendes, apesar dos problemas pessoais que ele teve no ano passado, né? Mauro Mendes acolheu, continuou, inclusive enfrentou algumas situações, né? Ou seja, a conversa deles eu acho que vai muito mais além disso, né? Olha, Porto, Daniel e telespectador, podem ter certeza absoluta que bobó cheira não tem aí não, entendeu? Não. Os caras sabem tudo de política e, a meu ver, estão... Traduz o bobó cheira, professor. É aquele cara que finge de besta, né? Entendeu? Entendeu? Sabe, o bobó. O táxi gostava de usar assim. Entendeu? Não vem, né? Não vem que não tem ali, tem muita experiência política, tanto por parte do Mauro como por parte do Pivetta, né? E estão seguindo à risca o marketing eleitoral, né? A estratégia de dizer o seguinte, não sei, estamos pensando. A meu ver, já decidiram há muito tempo, né, qual vai ser o futuro do Pivetta, se vai ser vice do Mauro ou não, se vai ser candidato ao Senado ou não, qual é a posição no quadro político aqui deste ano, né? Mas todo mundo sabe que uma decisão dele realmente mexe muito, como bem disse o Daniel, mexe muito com o tabuleiro político esse ano, né? Existe muita gente esperando a definição por parte de Pivetta e Mauro Mendes para poder se posicionar dentro desse jogo político, né? Não definem por quê, porque eles sabem, quanto mais cedo eles definem, mais tempo, né, e mais bala na agulha a oposição vai ter para poder atacar os dois, simples assim. Então, vão deixar para o último momento para poder realmente anunciar amplamente essa decisão, né, que a meu ver já está decidida, está sacramentada já há algum tempo entre eles, né, entre a cúpula do grupo deles, né? Mas para quem vive política e entende o jogo político sabe que realmente isso vai demorar um tempo para ser definido e quando for definido sobrará um tempo menor para que a oposição possa atacá-los, né? Bom, e nós, nessa discussão, nós temos aí a janela de troca partidária, né? A migração de partidos, Daniel. E, pelo menos, a bancada federal inteira, basicamente, está pulando fora de legenda, né? Aqueles alinhados, né, com o presidente Bolsonaro, né, que pretende ir para o PL, por exemplo, sair até do PSL, do União Brasil, e outros que estão aqui pensando nas alianças regionais, né? Isso. Mas, assim, tem uma apuração aqui uma matéria do Luiz
Vinícius, do portal Gazeta Digital, que ele coloca aí pelo menos 15 trocas de siglas em Mato Grosso, né? Exatamente, são feito pelo jornal Gazeta, do repórter Luiz Vinícius. Ele fez um apanhado em relação à Câmara Federal, à Assembleia Legislativa e até a Câmara Municipal. Sim. Né? Que ali na Câmara Municipal vou destacar o nome do próprio presidente Juca do Guaraná, que estaria aí negociando uma saída do MDB. Ele não reconhece isso publicamente, mas tem conversado nos bastidores. O que fica curioso em relação, que você citou, das mudanças agora, é só um período de 30 dias para que haja essas transferências sem ter problema eleitoral para os políticos, a bancada do PL aqui em Mato Grosso vai ficar bem recheada, né? E tá. com excesso de... Atrativo. E excesso de candidatos, inclusive, né? O próprio Nelson Barbudo deve se filiar. O José Medeiros tem dado sinais que também quer se filiar, até porque ele é vice-líder do governo federal na Câmara, mas ele tem esperado aí o posicionamento do Wellington Fagundes para saber se vem para o PL ou se vai para o PTB. Mas, Daniel, nesse caso, não fica mais difícil para o candidato à reeleição, por conta de coeficiente eleitoral, você ter um partido mais inchado? Pois é. Eu não estou fazendo uma pergunta, porque eu não sei. Não fica mais difícil, eleitoralmente falando? Você precisa de um coeficiente eleitoral alto, mais alto, né? Alto e com excesso de opções na mesma legenda, né? Mas então, tem aquele fator, né? Quando a gente pega, no caso aí, a questão do próprio Nelson Barbudo, né? Deputado federal que vai migrar, do PSL. Ele já adiantou, inclusive está na matéria aqui do Luiz Vinícius, né? Que ele já adiantou aí que ele vai trocar de partido. Só falta assinar a ficha, realmente. Exatamente, né? Ele já anunciou que deixará a União Brasil, né? E deve seguir para o PL. O parlamentar já está tudo certo lá no PL, né? Agora, existe a questão do José Medeiros, né? É do Podemos, e ele também já disse que vai, né? No caso aí, outro deputado que pode mudar para o PL, né? José Medeiros. O parlamentar já anunciou que vai sair do seu atual partido e vai candidatar ao Senado Federal. E ele, no entanto, aguarda, né, se Fagundes irá se candidatar ao governo do Estado. Caso o senador tente a reeleição, Medeiros deverá optar pelo PTB, partido que tem mantido conversas e considera como plano B. O plano B é o coeficiente eleitoral. Isso exatamente, entendeu? Além do Nelson Barbudo, o próprio Emanuelzinho também tem negociado para ir o PL. O Emanuelzinho está indo para onde? Ele tem negociado para ir realmente para o PL. Para o PL. Né? Agora você vê, olha, se a gente for citar só os candidatos à Câmara Federal, Nelson Barbudo, Emanuelzinho, a Coronel Fernanda, tudo no partido Sinop, só, né? Rosana Martinelli, tudo para Federal. Né? No PL. No PL. Então, Mas o partido que vai perder mais é o União Brasil. União Brasil. Aqui em Mato Grosso. O PSL vai deixar de existir? Já deixou. Já era, né? Ele se fundiu com o DEM e formou a União Brasil. União Brasil. É verdade. No caso aí, claro, né? Seria a ala, né? De ex-PSL que estão aí, na realidade, deixando até a União Brasil, nesse ponto, claro, para ir para o PL, né? Porque na Assembleia todos já definiram os dois, mas a gente precisa deixar... Um racha aí nessa base toda, né? Existe uma certa miopia nesse processo todo, é até bom nós falarmos um pouquinho sobre isso agora, né? A sombra do presidente Jair Bolsonaro lá em 2018 é diferente da sombra deste ano. Né? Estão tentando colar, né, professor? Não estou dizendo que é maior ou menor, não é isso, ela é diferente, a composição dela é diferente. Né? Pode ser que não tenha a mesma pegada de 2018. E muitos desses candidatos que estão migrando para o PL estão realmente migrando, apostando na sombra do presidente Jair Bolsonaro. Que vai ser levado. Exatamente, que vai ser levado, sabe? Né? E são cenários absolutamente diferentes. Né? Eu acho que as pessoas precisam realmente repensar tudo isso. Aquela empolgação que existia em relação à transferência de voto assim, obrigatória do Bolsonaro aos seus seguidores nos estados, não vai acontecer, até porque o próprio voto da direita deu uma separada, deu uma rachada. Tem o Sérgio Moro, por exemplo, agora. Não é tão expressivo nas intenções de voto, mas esse voto obrigatório do Bolsonaro mudou. O cenário realmente está bem diferente. Né? Existe uma construção, inclusive, do nome da Simone Tebet, né? Candidata à presidência da República, que é uma construção de um nome, veja bem, mulher, né? Que está ainda engatinhando, né?
pode fazer diferença no jogo político? Pode, por que não? Isso, inclusive, porque uma possibilidade do Dória não sair candidato. Sim. Porque ele não consegue credibilidade, o próprio Dória não consegue credibilidade dentro do seu próprio estado, na capital, em São Paulo, ele tem dificuldades. Quem tem dificuldades em São Paulo, certamente não terá boa expressividade no Brasil todo. Então, a Simone Tebet pode ser uma outra opção, inclusive, dos partidos que apoiam, numa possível terceira via aí nessa campanha deste ano. E essa dança dos partidos aí, São Paulo é um exemplo muito clássico com relação a isso. Nós temos lá a questão do PSDB, né, do Dória, que é uma briga ali, eles estão um desentendimento todo, né, já começou lá desde de quem seria um possível pré-candidato. Né. Tem aí a ala bolsonarista, né, que odeia o Dória com todas as letras, e o PT, né, do Haddad, que pelo menos as pesquisas apontam como, né, uma posição muito boa perante o governo de São Paulo. E aí fica naquela expectativa agora do ministro, né, Tarcísio Freitas, se vai ou não vai, como é que fica, né, em relação a esse grupo do presidente Bolsonaro. Mas é mais ou menos isso, né? O jogo de interesse pelo partido, achando que a legenda por si só pode puxar. E agora, nessa mudança toda, nós temos 6 parlamentares, né, aqui de Mato Grosso na Assembleia, que vão trocar de partido, pelo menos essa é a intenção de trocar de partido quanto a isso. Aí tem um dado curioso aqui, que é o deputado Faisal Calil, que é do Partido Verde, né? Ele basicamente já estaria aí no PL, mas aí o pessoal do PL já não quer mais ele, tipo assim, não, aqui não. Aqui não, né? Porque existe um grupo de vereadores, né, que gostaria de ter um nome, ou seja, não é bem-vindo, Daniel, como é que é isso? O Faisal realmente vai ter que procurar outra casa, porque o PV, em nível nacional, deve fechar uma federação com os partidos de esquerda, e ele ideologicamente é bastante oposto a isso. E ele vai ter que procurar, está tentando o PL, que é o caminho mais fácil, mas existe resistências do próprio partido em relação a isso. Outro deputado que tinha uma situação indefinida sobre o destino era o Ulisses Moraes. Só que agora, nesse fim de semana, na verdade, na última sexta-feira, na caravana verde e amarela que aconteceu lá em Rondonópolis, ele já esteve junto com o Ayrton Fagundes e com a deputada Janaína, que tem acompanhado o sogro, né, nesses encontros aí no estado de Mato Grosso, e o Ulisses também já definiu que vai ao PL. A situação vai ficar só um pouco curiosa e diferente se o PL ali para frente compor uma chapa para apoiar a reeleição do governador Mauro Mendes. Aí que está porque o problema. O Ulisses radicalmente um dos principais opositores ao governador. Não só o Ulisses, o próprio Faisal tem pautas importantes com relação à questão do sol, da taxação do sol, né? E ele que foi um dos parlamentares que realmente defendeu essa questão da não cobrança do ICMS. Tanto Faisal como o Ulisses precisam se acomodar em um partido que necessariamente faça oposição ao Mauro Mendes esse ano. Se eles não fizerem dessa forma, vão cair no famoso pecado capital político, a contradição. Mas tem saída, professor? Como é que faz? Tem saída. Tem que ter saída, porque senão ele está dando um tiro no seu próprio princípio ideológico. Vai pro PT, você passa uma gestão de 4 anos falando mal do governador Mauro Mendes, entendeu? Aí, durante a eleição, você é aliado dele, peraí, isso vai estar errado. Mas e o partido agora? Coisas da política brasileira. Problema dos dois, entendeu? Eu penso dessa forma. Nessa história? E a população precisa estar atenta. Coerência, entendeu? Coerência. Senão o sujeito cair numa contradição gigante. Gigante. Quer dizer, eu falo 4 anos falando mal de você, tá entendendo? Aí na eleição. Aí na hora do vamos ver, entendeu? É por conveniência, por oportunidade política. Não, o Porto é um cara espetacular, entendeu? Sabe? Agora ele mudou. Não é assim. Nós nos entendemos nas nossas diferenças. Sempre, até porque você está sempre tinindo na notícia. Dentro dessas esquisitices políticas isso em Mato Grosso. Desculpa, Daniel, mas assim, eu acho que o tema aqui para nós é piada mesmo. Piada, né? então, mas é isso. Pronta. É piada pronta. Mas dentro dessa esquisitice toda, existe até um certo meio termo, que é a pessoa realmente fazer parte da chapa e se manter neutra. Não vou nem subir eu sei que ele é o meu candidato ao governo, mas eu não vou pedir voto para ele. Eu também não vou falar nada. Eu não vou falar nada, eu vou pedir voto para mim mesmo. Na eleição passada já tivemos isso. Né? Vota se você achar que deve, que você achar que eu não vou pedir. Mas olha, eu não estou pedindo ajuda para ninguém. Pois é, impressionante. Como se o silêncio não falasse, né? O próprio Porto, só complementando, o próprio DEM fez isso na eleição suplementar ao Senado, né? Os irmãos Campos apoiaram o Nilson Leitão, que não era a orientação do partido. Exatamente.
Ficou assim, mas não racharam com o partido nem nada, ficaram... E não pediram voto também. Não pediram voto. Depois que Jaime Campos ficaram no silêncio. Levou um baile, né? Depois que Jaime Campos levou um baile que quase que perde as eleições. Como se o silêncio não falasse nada, né? Nossa. Muitas vezes o silêncio fala mais ainda do que a palavra, né? Para a gente fechar essa questão política nossa aqui, né? Nossa cozinha aqui política, né? Porque lembrando, gente, que as federações, né? Elas mudaram aí as configurações das antigas coligações, né? Ou seja, a federação agora é um projeto político, tem que morrer abraçado durante 4 anos, pelo menos essa é a meta, a proposta. Então, assim, não tem mais aquele arranjo só para a eleição, né? Ou seja, quem fechar uma federação vai ter que carregar o fardo. Por isso que está sendo complexo. E a coisa está difícil, né? Então tem alguns políticos aí que eles estão se... É quase que uma alta sabotagem, né? Ou seja, ficou num ponto... Agora, alguns parlamentares aí não foi falta de aviso, né? Não que tivesse que, naturalmente, mudar aí o posicionamento, mas, de fato, que tivesse um posicionamento claro, né? Porque a gente viu muita oposição de internet, de rede social também, porque lá na hora de votar o veto, na hora de definir as questões lá, não tinha nada contra o governo, né? Porque quando você vê lá todo um discurso alinhado em rede social, quando você pega lá uma votação de vetos, por exemplo, que é um ponto, né, que é secreto isso, inclusive, uma autonomia do parlamentar, quando você vê alguns projetos lá, mas como assim? Né? Cadê aqueles votos que seriam de oposição? Para onde que eles foram parar? A gente faz muito esse cálculo, né? Faz. Ao vivo na Assembleia, inclusive. E olha, e essa candidatura do Wellington Fagundes, vocês acreditam aí, tem fôlego para isso? Porque, segundo, né, o próprio PL, né, que é o coordenador aqui em Mato Grosso, né, seria da campanha do presidente Bolsonaro, o Reinaldo Moraes, diz que, né, apesar das pressões que o senador vem sofrendo aí, né, para ser candidato a governador, ele tem demonstrado lealdade com o presidente Bolsonaro. Essa trinca sai aí, digamos, inclusive, né, com aquele apoio de Emanuel Pinheiro por um lado, né, Jaime Campos colocando aí a ex-prefeita de Varza Grande, sua esposa, Lúcia Marques Sacre, aquela ideia, né, de um grupão aí, professor, que só de bater, o pessoal já deu aí alguns pulos, aí, tipo, pô, mas o que é isso de novo, né, que história é essa, como assim? Inclusive, Porto, o Wellington Fagundes tem se reunido com diversas lideranças políticas de Mato Grosso nas últimas semanas, fez uma outra reunião, dizem que foi bastante importante, na última sexta, no último sábado, com o prefeito Emanuel Pinheiro novamente, né, e o grupo dele, e eles têm realmente pressionado o Wellington Fagundes a liderar esse projeto contra o Mauro Mendes para ser o candidato ao governo. E não bastasse só essa pressão estadual aí desse grupo ligado ao Emanuel, a pressão principal vem lá do governo federal mesmo, né? Não foi nenhuma nem duas reuniões que o próprio presidente Jair Bolsonaro falou publicamente, diretamente para o Wellington: olha, por favor, você vai ser o nosso nome lá, né? Agora, pense nisso. A situação é delicada, né, professor? Porque muito. Nós temos só uma vaga ao Senado, o Wellington seria aí um candidato natural à reeleição, né? Já se discute esse impacto, né? Você disse em relação ao cenário, 2018 era uma coisa, né? 2022 é outra completamente diferente, ou seja, ser um candidato, né, abraçado pelo presidente Bolsonaro, mesmo no estado bolsonarista como é Mato Grosso, não é garantia de nada, né? A situação é muito delicada. É muito delicada e esse é o período de balões de ensaio, né? Joga-se uns balões de ensaio, experienciam, colocando nomes, possíveis nomes de vice, possíveis nomes ao Senado, né, ao governo do estado. Você vê que nós noticiamos aqui pelo menos 2 matérias falando exatamente disso, de possibilidade de fulano ser vice de fulano de ciclano, Piveta ser vice de Mauro Mendes, né, o Wellington Fagundes ser candidato ao governo ou ser candidato ao Senado. É balão de ensaio o tempo todo. Por quê? Justamente para sentir a reação da imprensa, né, sentir a reação da população, de que forma eles recebem esses nomes. É claro que existe uma articulação em nível federal muito importante, né? E existe uma preocupação por parte do Wellington Fagundes nesse sentido, até porque está no partido do presidente da República, que realmente cresceu muito no Brasil todo por conta dessa sua filiação, e esses compromissos precisam ser honrados, né? Existe uma coisa que é importantíssima na política, que é realmente a fidelidade, né? Aquela coisa de estar próximo ali, né? Ser parceiro, né?
uma vez que você atropela essa parceria, a boa parceria, né? Realmente você terá problemas futuros. Então existe essa preocupação toda e ninguém vai decidir nada nesse momento. Pode esperar que ainda vai demorar um pouquinho. E o grupo bolsonarista em Mato Grosso está medindo justamente essa rejeição ao nome do Wellington Fagundes. Se a rejeição for alta dentro do próprio bolsonarismo, é capaz que esse projeto de candidatura dele seja abandonado. Ele, que a gente já disse isso várias vezes, uma espécie de camaleão político, ele já teve funções importantes dentro do próprio PT e no governo Dilma. Então, se as pessoas que estão aí ao redor da campanha do presidente Jair Bolsonaro levarem isso em consideração, é capaz que a rejeição dele seja maior. Agora, se o grupo do presidente quiser lançar um nome absolutamente novo, né, novato, realmente aqui em Mato Grosso, como foi da Coronel Fernanda ao Senado, vai ter que ter tempo para construir também esse nome, porque não é qualquer coisa. É o candidato ao governo de Mato Grosso. Vai ter que ter tempo para construir e muita estratégia política envolvida. E dentro do cenário hoje, pelo menos eu acredito dessa forma, o cenário hoje em Mato Grosso, de candidatos, possíveis candidatos ao governo do Estado, para realmente enfrentar o Mauro Mendes na atual situação, por conta de tudo que o Mauro fez, por conta de realmente levar o Estado de forma equilibrada, conseguiu equilibrar a receita, a despesa, pagar fornecedor, aquela coisa toda, deu uma reorganizada que é perceptível. Tem problema na área social, de políticas sociais, tem problema com o servidor público, né, que tem ódio de Mauro Mendes, boa parte deles não quer aceitar, aposentados e pensionistas, a questão dos 14%, isso é um problemaço, né, que realmente faltou sensibilidade por parte do governo. Né? O Wellington Fagundes é um dos poucos candidatos que realmente pode fazer esse enfrentamento, considerando o apoio do presidente Jair Bolsonaro e o nosso Estado, por ser o nosso Estado eminentemente um Estado bolsonarista. Você pega 70% da população, 80% da população, realmente aposta ainda e acredita muito no governo federal, acredita no governo Jair Bolsonaro. Pode ser uma opção altamente competitiva, né, com relação ao Mauro Mendes, né? Eu não vejo outro nome. Emanuel Pinheiro. Emanuel Pinheiro tem voto nessa Baixada Cuiabana, Cuiabá, por aqui. No interior eu acho muito mais difícil ele ter capilaridade política realmente para poder fazer um enfrentamento hoje com o Mauro Mendes. Mas, enfim, hoje o cenário que eu entendo é esse. Amanhã pode ser outro. Sim. Gente, vamos para um rápido intervalo e já voltamos. E olha, eu volto com as mensagens dos amigos telespectadores. Tem muitas mensagens aqui. E a gente vai para o nosso intervalo, né, com imagens da Arquimedes Pereira Lima. Olha lá, ó, já tem uma filinha, o trânsito fluindo ali normal, mas aquele excesso de veículo, né, durante a manhã. Arquimedes Pereira Lima que deram uma arrumadinha, alguns buracos lá, ficaram outros, mas melhorando. 7 horas e 17 minutos.